Amor, me diga, o que você acha e por qual motivo você acha que existe essa onda de remakes e por que estão fazendo isso? Acho que é pra resgatar a nossa geração aí, que é a última analógica. A última analógica E aí trazer analógica entre aspas, né? Já tinha um pouquinho digital, mas não era tão. era só para elite, era só para os Reutemann. É, só para os rótulos, isso é verdade. E aí eu acho que a gente tem saudade, né? Vivemos os dois momentos, o analógico e o digital. E acho que a gente tem um pouquinho de saudade de não ter toda essa exposição em rede social. E o que a gente viveu, assim, nas famílias maiores, né? Porque a configuração de família muda um pouco, fica menor, né? Quando a gente, né, mais novo, tinha muitos tios, muitas tias, muitos primos, muitas primas. Nossos filhos têm primo, nossos filhos não tem primo. Ó, não tem primo, tá vendo? Que era uma Já coisa que a gente tinha, né? tinha de boa, tinha Convivência. até demais, mas. É, né? É, então, eu atribuo, acho que isso faz parte também. Mas eu atribuo a febre que se cria em cima dos remakes, porque antes as pessoas tinham muito menos opções. E as opções que eles tinham acabavam sendo muito mais. Acho que uma palavra que pode ser usada é cânones. É uma palavra muito usada aí no universo dos games, mas é como se fosse uma coisa que fica marcada mesmo e que é o mundo real. É, Vale Tudo, né? Que é sobre o que a gente vai falar, é uma novela que era assistida por milhões e milhões e milhões de brasileiros ao mesmo tempo, que é a grande febre do que eram as novelas antes. E aí eu acho que o remake ele vem porque sabe que já tem um público muito assegurado para grandes nomes, né? E isso não fica só, não vale só para Vale Tudo. Vale também para o Renascer, que a gente assistiu. Foi onde a gente teve a ideia de conversar e de falar sobre novelas, né? Que a gente trouxe em forma do Papo de Casal. Mas é muito. São coisas que a gente vai ver bastante evidenciado na novela, né? Essas questões das memórias, né? E por que tanta gente queria ver essa novela. Valeu tanto para o Renascer, como vale agora também para Vale Vale. Tudo. Depois de 20 anos de convivência, finalmente. Aqui é o Ilan Aqui é a Joane e e esse esse é é o o Papo Papo de de Casal, Casal. um podcast onde a gente vive discutindo, mas só assuntos importantes: novela, cultura pop e quem vai lavar a louça. E juntos há 20 anos, a gente vive um eterno papo de casal, com direito a DR, maratona de novela e spoiler da vida real. E agora a gente resolveu abrir esses papos pro mundo, começando com um remake que fez a gente repensar até nossas reprises pessoais. Onde quem escuta pode até achar que é novela, mas é só o nosso jeitinho mesmo de conversar. 88, 88, nascemos nascemos e e, nascia e Vale Tudo. nascemos e vale tudo? É, vale tudo. Daquele ano pra cá, 36 anos passaram e a gente tá vendo uma novela do nosso ano. E aí, o que você achou desse remake desses? Não mudou muito, né? Corrupção, não mudou muito os dilemas, a desigualdade social. Pois é, Não, essa parte aí, né? o que muda é o pano de fundo, né? A câmera mais Full HD, né? A gente assistiu o primeiro episódio. Nossa, que diferença. Que Ah, diferença ver Foz, né? Daqueles drones. do jeito que eu vi lá, eu nem queria conhecer Foz do Iguaçu na primeira versão. Agora já deu até vontade de ir lá dar É, um eu confere. achei bacana a Raquel, né? Ela ser aquela guia, né? Que ama, né? Ficou bem aparente assim nela, né? Uma mocinha já, como personagem, ela já é uma mocinha bem estabelecida ali, né? Que ela honesta, trabalhadora ali,
criou a filha só, né? A novela Mãe começa solo, mostrando mãe né? solo, Um exatamente. abandono paterno, nada de novo no Nada de front. novo no front, é algo quase E, que natural. e legal ser a Thaís Araújo, né? Pela, tanto por ela ter sido aí a primeira negra a protagonizar uma novela na Globo, Sim, como também pela parte de ter mais negros ocupando, né, papéis. tem vários, né? Tem vários. A Raquel, a filha também, né? Que é Isso. a Maria de Fátima. Trazendo mais negros, que antes a gente só via na Globo negros em papéis de empregado ou em novelas de época escravidão. E aí a Empregados gente também, né? De também outra forma, de uma é, forma mais não vamos entrar, não vamos entrar nesse papo nessa agora. Não polêmica, vamos né? entrar nessa polêmica agora de escravidão. Que ainda não acabou, mas enfim, vamos voltar aqui. Pois é, pouco muda. A novela vai falar de novo desses Reutemann aí, que são nada além do que uma família rica, podre de rica, com Podre, problemas muito podre, né? muito podre Oh, de não, não, rica. pera, não Ah, pode. sim. A gente vai ser censurado assim. Já de cara, oh, não corta. Mas sim, traz. E que personagem, né? O chefão lá, o Alexandre Nero, como ele já traz assim o que a gente se depara algumas vezes, né? O comportamento dos super ricos, né? Das pessoas que são muito ricas, né? Sem educação, né? Sem contato, não Sim, socialização, né? Um monte sim, de. sim, é, Não dirigir a palavra para os que estão ali abaixo dele na hierarquia que ele considera, né? na primeira semana a gente já se depara com esse personagem tão poderoso também, né? Porque em um dado momento, quando se falou até sobre controlar o juiz, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o desenrolar da história dele, mas até controlar juiz ele consegue. Então ele é realmente uma pessoa muito poderosa, né? Então isso se reflete nas atitudes dele, né? Na É, novela. Brasil mostra sua cara, né? É, Quero ver exato. quem Mostram todas paga. as caras, né? E Que existe essa dificuldade também da gente visualizar as pessoas que são de fato essas pessoas, porque elas existem, né? Muitas vezes elas assumem uma posição de que não desconfie de mim, de eu sou um cidadão de bem, né? E você por sabe quem eu vezes sou? não. Você sabe quem eu sou, Quem nunca ouviu, né? Quem é trabalha nunca ouviu isso quem de trabalha com com atendimento atendimento. ao cliente nunca ouviu Você sabe com quem você tá falando? falando, não trabalha Eu com não sei, atendimento. eu não quero saber com quem eu tô falando. Eu não tô querendo. Aí, bora a abertura assim, né? Gal Costa, a abertura não. A abertura não mudou também, é uma questão de realmente ter melhorado a qualidade ali, né? É, É uns Full HD, é umas transições bonitas, de cenas muito bonitas e algumas nem tanto, né? Porque a novela aborda sobre isso, né? No tema da abertura você vê roleta de cassino, do do Tigrinho. tigrinho, Tem o Tigrinho cassino, novidade. você vê gente pegando dinheiro políticos, né? Pessoas engravatadas ali para não demonizar a classe, né? Mas pessoas engravatadas recebendo dinheiro, né? A parte E polêmica, né? Religião dentro do nosso país que é tão religiões que eles diverso e fazem tão. referência também na abertura a mais de uma religião e que também existe essa complexidade, né? A gente mora num país tão diverso, mas com tantos problemas para conviver, né, dentre essas diversidades e Vale Tudo parece trazer todo esse molho aí, molho de Brasil, né, o puro suco do Brasil, né? Tudo junto, misturado. Gal Costa, saudosa, maravilhosa, com essa música tão atemporal, né? Que pena que é atemporal, inclusive, porque 36 anos já poderia ter mudado um pouquinho mais, né? Aham, Podia sim. ter dado uma melhoradinha. E se você pudesse escolher o personagem que você mais gostou até agora, primeira semana, pouca coisa aconteceu, né? Não mudou muito
A gente sabe só das intenções, mas todo mundo tem um personagem, né? Né? Eu já tenho duas preferidas. E as duas, as duas A mãe, né? Sou mãe, né? E ser mãe traz essa conexão com a maternidade, com acreditar e estar com o filho independente do rumo que tome, né? A preocupação com como vão enxergar o filho e como a gente enxerga, inclusive complexo, em como a gente enxerga diferente, né? O nosso filho, a nossa cria. E, a própria Maria de Fátima, que ela, pro bem ou pro mal, ela traz ali a quebra de um ciclo, né? Ela traz uma quebra de ciclo familiar, né? Ela entende ali que a família dela vem de uma honestidade, de princípios, de valores muito pautados no ser honesto, no não tirar nada de ninguém. E ela visualiza que ao seu redor, né? Não dentro de casa, mas ao seu redor não funciona assim e ela quebra esse ciclo, né? E hoje em dia, inclusive, a gente fala sobre quebrar ciclos e quebrar relações é, próximas, como materno, paterno. Então, eu acho que a Maria de Fátima é excelente, assim, por essa questão de quebra de ciclo mesmo. Não Pra importa. bom, pra ruim, né? Pra bom ou pra ruim, Que quebrou o seja ciclo. quebrar o ciclo, né? E a mãe, por ela ter essa parte conectada aí comigo mesmo da maternidade, dos sentimentos, das emoções, como a gente sente e percebe o filho em sua complexidade de um ser humano que existe. E você? Pra quem assistiu aí, deve ter visto a breve passagem do personagem que pra mim é mais simbólico já na novela. É normal que nas novelas, sempre no começo das novelas, tem algumas viradas assim que elas permeiam toda a história. E eu acho que em Vale Tudo, o personagem que representa isso é o pai da Raquel, né? Que ele. Aqui vai um spoiler para quem está ouvindo, mas ele falece no primeiro episódio, em um momento em que a Maria de Fátima queria que ele, por causa da profissão que ele ocupava, fizesse um favor para ele, que seria Pra ela. para ela, né? Que seria para que ele liberasse uma carga na alfândega, né? Assim, se passa tudo lá, né? Umas câmeras, Umas né? Só que câmeras, ninguém não. sabe, né, o que é. E ele dá um discurso que, inclusive, é um discurso também muito forte do outro personagem, muito parecido, né? O texto é muito parecido, dele mesmo na novela anterior, onde ele fala de honestidade, dignidade, que nada valia a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e dormir. E para mim, a partir do momento que ele morre, morre também a honestidade ali, né? Ele tá morrendo ali o símbolo do que seria a É honestidade. simbólico, Ele né? é, ele é um negro, né, na história, então ele é um funcionário ali exemplar e ele se vai assim, né? Ele era quem dava alguma honestidade, né? Quem, a barreira da honestidade da Maria da Maria de Fátima, e quando ele morre acontece o que acontece, descamba para o que descamba lá. E é Gostei aquele... do pensamento simbólico mesmo, né? Da morte ali, da honestidade. Isso, E ele, pra Muito mim, embora a quem tá defendendo a vilã, né? Quem tá defendendo a vilã, entre aspas. Mas a Maria de Fátima nem comete nada errado, né? Assim, sim, tem isso, legalmente né? ela vende uma casa que tá no nome dela e ela decide ir embora com o dinheiro Isso, dela. inclusive a segunda personagem o que para mim foi assim, também são dois que marca é a própria Maria de Fátima, não falando tanto das ações da personagem, mas também pelo simbolismo, porque ela representa uma pessoa que vem de uma família
humilde e honesta, e que aquilo ali tanto não assegurou que ela fosse essa pessoa honesta, mas também mostra que as pessoas elas acabam se cansando, né? Como foi o caso dela, que ela se cansa de tentar o status quo e ela vai por cima das regras, né? Que por muitas vezes acontece, né? Não é só com ela e não é só, inclusive, com quem vem de baixo, que é o caso dela, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que estão acima que estão fazendo do mesmo jeito, se não pior, né? Que a Porque gente ela se só vendeu choca. a casa dela, É, né? ela só vendeu a casa. Até então, ela só Até vendeu a então, casa né? dela e foi embora. Tem a Mas não parte. duvido de nada É, dela. tem a parte emocional, que é realmente o, o peso. Não, acho que o peso não seria a palavra ideal, mas é o peso que a gente dá a essa relação entre mãe e filha, mas que hoje em dia a gente também quebra esse ciclo se a relação por algum motivo é tóxico ou não é interessante para a personalidade que você decidiu ter. É, afinal ela é adulta, né? Ela mesmo disse, né? É, Ela fala mesmo que é adulta, né? mas não tô defendendo que ela fez certo não, inclusive. E É, até porque o sentimento de mãe, né, é muito triste ali, a Raquel, né, tentando, dentro das suas possibilidades, coitada. fazer mais pela sua filha, ou ajudar mais, ou querendo fazer com que a filha enxergue um outro ponto de vista, que é a conexão que ela também tem com a natureza, com as cataratas e com a paisagem que elas vivem ali, né? E aí, muitas cenas lindas, muitas coisas bonitas. Alguma cena que você se identificou mais? Eu acho que assim, acho que pra novela que é Vale Tudo, o nome, né, e toda essa brasilidade né, que vem por causa das desonestidades, né, que vão sendo mostradas, né, e é um tema que é fortemente abordado na novela, na primeira versão, né, eu acho que a cena mesmo com o poderoso o Alexandre Nero é coisa boa de gravar o podcast na primeira semana, é isso, que a gente não lembra nem o nome dos personagens, mas Eu ele. demoro um pouquinho, né? Pra decorar. São muitos nomes, né? A gente trabalha, tem 2 filhos, então é isso, né? Uma Não, hora a gente decora, tá? Pra quem ficar eu tenho a ouvindo. dificuldade também de decorar ali o nome com a pessoa e com o ator. E são 3 nomes, tá Pois é, difícil. então esse que eu tô lembrando, o ator, tô no lucro, né? Então ele é o ex, né, da Helena Reuter, que é o personagem da Paula Oliveira, e ela tem problemas ali, né, com álcool, e eles estão passando por um processo de guarda do filho, né, dando assim um contexto. E em um dado momento, o assessor dele, ele deixa entender que a decisão do juiz que afastou a mãe do filho dele foi é, influenciada por ele mesmo, né? Então, para mim, essa cena mesmo foi muito rápido e tão natural da forma como o cara fala que você realmente acredita e fica até difícil da gente como brasileiro ir vendo coisas que acontecem a todo tempo, você não acreditar que esse tipo de assovio de um lado ele aconteça, de um lado ou de outro ele não aconteça. E para mim essa cena marcou já de início aqui Vale Tudo veio e os dilemas que a gente pode ver mesmo na novela. É. O papel dele me lembra mais a parte de que a gente fala muito sobre a Maria de Fátima, como ali uma pessoa mais sem o quê? Que Escrúpulos. a gente tá julgando que ela não tem escrúpulos, que ela vendeu e foi embora. Mas a gente deixa passar como é normalizado já na nossa cabeça, né? Com uma pessoa com podre de rico, né? Podre literalmente de rico. A gente deixa passar todas as reações, a gente tenta explicar todas as reações que essa pessoa tem, porque ele foi mal educado, ele não fala, ele influencia
cargos que não deveriam ser influenciáveis e sim a favor da justiça do país. Ele é homofóbico, preconceituoso, Tem ele essa face dele aí também, né? ele lida ali com o alcoolismo de uma maneira irresponsável também, de não tratar como, inclusive várias, né? A gente tem várias doenças negligenciadas e essa é apenas uma, apesar que se for o rico roubando a cleptomania, né? Ela é aceita. Se for outro ser fora desse contexto, mas só para dizer assim que a gente normaliza ali, né? A gente vê de maneira mais naturalizada as ações que são extremamente sem escrúpulos dele, que inclusive ele tá ali fazendo várias coisas que são até criminosas, né? Homofobia, crime. A menina lá, ela vendeu a casa dela. Então, Então fica aí, né? Fica o recado aí para os nossos ouvintes ricos, né? Seja podre de rico, mas não seja um rico podre, por favor. não sei opinar. A Glória Pires. Então, acho que a primeira semana aí da novela, ela deve ter sido muito fiel com realmente, né? Pelo menos pelo primeiro episódio foi bastante fiel ali. É, eu fiquei curioso realmente para ver até onde vai a ambição na Maria de Fátima, né? Depois que ela fez com a própria mãe, né? Ela enxotou a mãe, sabe? Mandou ela embora e doloroso ver a Raquel passar por isso, né? Mas é uma novela, né? Vamos ver, né? Até onde isso vai chegar. E vamos ver, tô curioso. Gostei da primeira semana Gostou da de primeira Vale Tudo. semana? Gostei. Foi Valeu? uma Entregou boa tudo? semana. Entregou, prometeu tudo e entregou tudo. Entregou tudo. Isso. É bem fiel ali, né? Tanto a abertura, apesar de ter vários elementos novos, quanto as falas, as cenas, né? Os diálogos também estão muito parecidos, assim. Acho legal que. Acho chato que nada mudou, né? Em 36 anos deveria, né? A gente já poderia Sim. ter vencido várias barreiras, mas acho massa que coisas como a banana ainda tem a simbologia de lá pra cá, deixada numa caixa de presente. Olá, ouvinte! Aqui é o Ilan. Estamos muito felizes que tenham ouvido o Papo de Casal até aqui. E você? Conta aqui nos comentários do app que você está utilizando. Ah, e se você quiser também, você pode mandar uma DM pra gente. Anota aí, ó. @_euilan, EUILAN e @JoaneLima com 2 L's. Abraço, valeu! Já tá gravando. A gente tem que, acho que é interessante a gente iniciar com uma conversa, com uma pergunta, tipo, sobre o remake. E talvez uma pergunta que você acha que eu gostaria de ouvir sobre remake, ou eu fazendo uma pergunta pra você sobre remake, certo? Eu vou conversar e a gente vê se desenrola, certo? Tá. Ok. Pode começar. Quem começa é você.